ZYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que acompanha aqui a RCI, estamos iniciando mais um programa Entre Livros e o nosso autor convidado de hoje é o Antônio Fontinelli. Ele é graduado em Engenharia Civil e Psicologia também. E além desse livro que a gente vai estar debatendo hoje, o Antônio também fez parte da equipe do Dicionário de Neologismos da Conscienciologia. Então hoje a gente tem um livro conscienciológico, o título é Decisões Evolutivas, e a gente deixa já o microfone aqui aberto, entre aspas, né? O Facebook aberto, para você que quiser participar com a gente, enviar seus comentários, dúvidas, né? O livro é um lançamento, ele não foi ainda lançado oficialmente, amanhã vai ser o lançamento no Círculo Mental Somático, no CAEC, e na terça-feira, não é isso? Isso, na terça-feira. No Hotel 19 Mabu, horas. Hotel Mabu Interlude, a gente vai ter o lançamento oficial, então todos já sintam-se convidados. Então, Antônio, eu gostaria de te dar as boas-vindas. Obrigado. Então, é uma satisfação grande a gente estar com você aqui, a gente que ajudou aí, né, participou Isso. Das revisões, não? Dessa GESCOM, Decisões Evolutivas. Você teve que tomar uma decisão para poder escrever. E todo mundo deve fazer a mesma piada. Pois né? é, claro. Como é que você tem problema com destofobia e conseguiu escrever um livro sobre destofobia? Na verdade, o livro não é destofobia em si. Até no início era, mas ele tem um crescendo para a destofilia, né? Lado mais positivado, mais otimizado da nossa vida, das nossas decisões diárias. Você qualificou, né? Você colocou as decisões, aquelas que são evolutivas, Exatamente. Ou seja, que ajudam na evolução das pessoas, com certeza, né? Por isso que você fez um capítulo aqui bem introdutório sobre a decisão conscienciológica. Conscienciológica. Porque essa decisão que você está falando não é aquela decisão que a gente toma no nosso dia a dia. Ela é pensada, né? Se você for analisar, tem muitos autores que escrevem sobre decisões, mas está muito no foco da administração de empresa, administração, vamos dizer assim, pública, e dentro da economia também tem essa questão das decisões, mas no caso aqui, uma decisão mais qualificada, é decisão visando o paradigma consciencial. Então, e aí quando você chama decisão conscienciológica, é porque ela tem a ver com a abordagem da multidimensionalidade, das várias vidas que a gente vive, não é isso, exato, Antônio? Exato. Então você parte do princípio de que nós, como somos seres que não viemos aqui uma única vez, né, as decisões que a gente for tomar, ela tem que pensar já digamos assim, em todas as abordagens que a Conscienciologia... Exatamente. Uma decisão hoje, nessa vida, pode ter repercussões terríveis para as vidas seguintes. Portanto, o ideal é ter decisões positivas, evolutivas, cosmoéticas, hoje, nessa vida, assim como Antônio Fontinelli, hoje, para outros Antônios em futuros corpos, né, já ter, vamos dizer assim, os resultados positivos dessas decisões tomadas hoje. Agora, para você decidir escrever esse livro, você primeiro, né, você fala aqui na sua introdução que você mesmo não tinha pensado sobre esse assunto, não tinha pensado para você, né, que você poderia ter alguma relação com esse tema, né? Mas aí, uma vez você sendo, digamos assim, convidado a escrever um livro, você começou a pesquisar, aprofundar mais, né? Exatamente. Quando eu fiz o curso de autores, todo mundo tinha que apresentar um tema de pesquisa, ou seja, o seu futuro livro. Até então eu estava em dúvida, mas antes eu tinha estado com o professor Valdo, no Holociclo, né, quando ainda morava em São Paulo, e ele falou, você tem problema de destofobia. Eu digo, professor, que história é essa?
Até então não tinha ouvido essa palavra, né? Mas depois concluí que são duas palavras juntas e tal, tal. Que já era um neologismo, não sei se é neologia da consultoria, mas é uma palavra nova, né? E levei aquilo na minha cabeça e tal. E quando foi no dia, eu me lembrei dessa situação. Eu digo, poxa vida, eu tive a dica, eu tive o insight, quer dizer, eu tive a dica de mão beijada, assim, cara a cara, né? Poxa. Eu digo, pronto, aí me lembrei do professor Valdo, eu digo, não, pronto, já decidi, meu tema vai ser destofobia. Porém, o tema era muito pesado, é muito pesado, a destofobia, e tivemos que fazer algumas alterações para ter esse novo enfoque. Na verdade, esse livro aqui, ele é o segundo, porque o primeiro eu abandonei, deixei de lado. Eu tenho esse material, que eu posso até dar uma revisada depois, mas primeiro tem que passar por esse gargalo do primeiro, né? Uhum. E como ele não tinha muita metodologia, era meio, não tinha início nem fim, tinha muitas mortes súbitas, né? Que eu fazia nos momentos das dinâmicas, que é muito importante, as dinâmicas da escrita. Aí depois comecei tudo de novo. Isso aqui foi começar tudo de novo. Não aproveitei praticamente nada. Alguns pontos do índice geral, que eu aproveitei, que eu já tinha a ideia reformada, e coloquei pontos positivos dali para frente. Né? Nós temos um capítulo que é o capítulo que é a decisão, que é a seção maior, que fala sobre os enfrentamentos. Tem mais de 50 páginas. Ele é vamos dizer assim, ele é a seção-chave desse livro, porque ele aborda a questão dos autoenfrentamentos perante a questão decisória. Uma coisa que eu acho assim, bem importante até para o pessoal que acompanha a gente na rádio, é a questão da pesquisa e da autopesquisa, que a Conscienciologia aborda muito, né? Então, a partir do momento que a pessoa, ela identifica algum traço da sua própria personalidade, ela começa a estudar sobre aquilo. Foi o que você fez, né? Exatamente. Não que você identificou, mas aí uma pessoa apontando para você. Partir para estudar o assunto. Exatamente. Aí você vai procurar tudo que se tem a respeito daquele assunto, né? Você faz uma pesquisa sobre decisão, ou seja, é lógico aqui, você está com uma abordagem conscienciológica, mas você teve que pesquisar nas outras áreas, você foi lá na administração, você foi em outras áreas para ver o que já tem escrito sobre aquilo, né? Exato. E aí você apresenta, mas assim, não é uma autobiografia, como até você estava colocando aqui no bastidor, né? Uhum. Mas você, enquanto pessoa que tem essa característica na sua personalidade, você também acaba participando, né? Isso. Do que aí entra a autopesquisa. Né? E entra algumas casuísticas minhas, né? A respeito da minha vida, desde 7 anos de idade até recentemente. E então é isso. Eu sempre digo, se você quer escrever, leia primeiro. Não dá para se escrever nada de fundamento, a não ser que seja poesia, né? Mesmo assim, o poeta precisa também ter uma noção do que vai dizer, certo? Agora imagine um livro que é mais ou menos técnico, né, que a intenção foi essa. Então tem que ter leitura, tem que ter acompanhamento, tem que ter muitas revisões para tirar coisas desnecessárias e colocar a coisa que é mais prioritária no assunto, né? Até para você dar o fundamento, né? Você dá, olha, isso aqui não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça só porque eu tenho uma questão de decidir. Não, você fez toda uma pesquisa bibliográfica, né? Isso eu acho bacana. Muitas informações eu colhi da própria enciclopédia da Conscienciologia. Algumas coisas de 700 experimentos. Então, está tudo citado aqui, as fontes colhidas que tem aquele assunto mais específico das decisões. E, no caso, decisões mais dentro do âmbito da evolução. A gente continua, então, aqui no Facebook, né? Se você quiser participar, entrar aqui com a gente. E agora a gente vai chamar aqui um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Há 45 anos, 2 povos se uniram em torno de um mesmo desafio: gerar energia capaz de garantir o futuro. 45 anos depois, brasileiros e paraguaios podem dizer com orgulho: construímos a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Uma empresa respeitada e admirada no Brasil e no mundo, pelo que fez e pelo que vai fazer. Itaipu Binacional, 45 anos. 2 países, uma só energia. 13 horas e 14 minutos.
A Copel foi considerada a melhor distribuidora do Brasil em gestão empresarial pelo Prêmio Aprade. Fomos pioneiros na assinatura do Pacto Global da ONU e nosso programa de integridade busca sempre a excelência nas atividades na construção de um ambiente ético e transparente. Por isso, temos orgulho em dizer que fazemos a melhor gestão para atender você sempre melhor. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando com Antônio Fontinelli sobre as decisões evolutivas. E, Antônio, você tem aqui dois capítulos, na verdade, que me chamaram muita atenção, que é sobre a decidofobia e sobre o perfil decidofóbico, ou seja, o que é o medo de decidir e quais as características que as pessoas têm de personalidade que apresenta essa decidofobia. A decidofobia é muito comum, mesmo que você não saiba nem que existe essa palavra. Por exemplo, eu tinha essa situação e não sabia que existia esse termo, né? Precisou que alguém observasse em mim e falasse, olha, você tem esse problema, né? Então, existem dois tipos de decidofobia. A decidofobia mais grave, mais paralisante, e a decidofobia que a gente consegue sobreviver, né? Com seus percalços, com suas dificuldades, mas você consegue sobreviver. No meu caso, pelas minhas autocasuísticas, eu fiquei na primeira condição, ou seja, eu consegui fazer o que eu fiz profissionalmente, fazer um segundo curso superior, essa coisa toda, criar família, criar um certo, que eu chamo de pé de meia, né? Naturalmente, eu fiquei nessa primeira situação, porque quem está presente na segunda situação, ela fica numa situação de estagnação profissional, estagnação cultural, de tudo, parado, dificuldade com a família, é aquela pessoa que está sempre na dependência familiar, está sempre na dependência do outro. Tudo que vai fazer, precisa perguntar a alguém, né? Eu não, eu ainda consegui fazer muitas coisas sem ficar fazendo perguntas demais, né? Tinha casos que me bloqueava, por exemplo, se chegar numa loja e atrás de um produto que tenha muitas ofertas daquele mesmo produto, isso é um dificultor para muita gente. Sim. E para mim eu preferia chegar na loja que tivesse, por exemplo, 3 geladeiras, ou preferência uma só. Sabe essas coisas de interior? Porque você tem que decidir entre um sabe e aquela outro, coisa do né? interior, cidade do interior, Sim. que você só tem aquilo, só tem aquela loja, Sim. e você tem que comprar aquilo mesmo? Então pronto, aquilo ali era um alívio. Eu não tinha o que reclamar. Mas quando eu chegasse que tinha mais de 3 unidades, aquilo era um problema. E quando você pegava um vendedor meio espertalhão, ele ia dar as vantagens de cada tipo, aí confundia mais. Confundia muito mais ainda. Então, são essas dificuldades que perpassa a muita gente. Você vê, são pequenas coisas que a gente nem pensa que aquilo ali é uma dificuldade, né? Exatamente. Você vai lá escolher uma geladeira. Eu não sei se eu tenho a impressão que eu cito nesse livro a questão do cara que chega para tomar um sorvete e a pessoa pergunta, qual sorvete você vai querer? Qual sabor? Qualquer um. E a fila está lá atrás. A fila está lá. Conta, cara, não vai decidir. Resultado, você acaba ficando numa situação tão apavorado que diz assim, rapaz, qualquer um que estiver na frente aí. Quer dizer, você quer se ver livre, porque aquilo ali veio como se fosse
uma tormenta na mente da pessoa. E dá um nó muito grande, né? Então, eu tenho alguns exemplos. Isso, fala alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, a questão da estagnação. A consciência insegura, ela é muito estagnada, ela é muito parada. Você vê com muita frequência isso aí. As pessoas, às vezes, até num certo background familiar, que podia ter um desenvolvimento maior, não cuida nem dos bens familiares, imagina a aquisição de outros, né? Por exemplo, a questão da hesitação, a questão também do humorista, do murista, né? Não é humorista, não, humorista. Aquele que está em cima do muro, nem cai para um lado, nem para o outro, né? Quer dizer, não se decide, né? Tem também a questão da impontualidade, né? Impontualidade? Tem muitas. Como? Que contexto entra em impontualidade? Aqui tem, geralmente a consciência, enquanto tal perfil, não toma decisão antecipada e acaba se atrapalhando, acaba não tendo, as atividades chegando de última hora que ele não previu. Ele é impontual em todos os sentidos. Não é só na chegada, por exemplo, do emprego, não é. É porque ele, às vezes a pessoa é impontual, não é porque ele cada negligência lá atrás. Não conseguiu decidir nem a roupa que vai. Não, ficou perdido na roupa, ficou perdido qual o carro que vai, se vai pegar o ônibus, se vai, sabe? Então são atitudes antecipadas que acabam refletindo lá na frente. Porque tudo tem a questão da causa e efeito. Não existe efeito sem a causa, né? Então, por que você fez isso? Não sei. Aí você vai analisar os pontos lá atrás, você descobre. Você vai ver que a origem por outras situações. É a decidofobia. Mas tem exemplos aqui demais. Por exemplo, a questão da indefinição. Quer dizer, existe a pessoa definida e a pessoa indefinida. A pessoa que não define com nada. Nada. Não sabe o que quer. Não sabe que chega no restaurante, não sabe o que vai comer. Precisa de alguém, olha, pega isso aqui que é melhor. Tal. Precisa ajuda do vendedor, por exemplo. Senão ele não consegue comprar. Ele sai sem comprar, certo? E tem outros fatos também, a questão o decidofóbico também, ele se lamenta muito com o processo das resoluções, né? Ele não tem resolução, não tem consecução para nada, ele acaba ficando na questão da lamentação. É melhor para ele do que fazer as decisões, né? É claro que cada caso é um caso. Se você for analisar todos os perfis, inclusive eu cito aqui vários perfis, parece que deixa eu ver aqui quantos perfis são que eu cito 14, aqui, né? 14 perfis. Tem pessoas que podem não ter esses 14. Sim. Tem pessoas que só pode ter, por exemplo, 50% desses fatores. Às vezes é bom numa coisa. Então, por quê? Porque nós somos muito complexos. A consciência é muito complexa. Devido a essa complexidade, nós, às vezes, surpreendemos os outros. Mas tu não era isso? Sim, mas eu era nesse detalhe aqui. Mas nesse outro eu sou bom. Às vezes até é bom. Às vezes é até bom. Não, você fala aqui até da incompetência. Isso, da incompetência. Ou seja, o fato da pessoa ter dificuldade para decidir deixa ela uma pessoa incompetente. Deixa. E outra coisa, cria uma situação até de gozação para os outros. Fulano tal não decide nada. É um zero à esquerda, né? Tem tudo isso aí. Tem os seus... Tem aquelas palavras, os epítetos, né? Aqueles colocalismos, se diz. Inclusive tem também nesse livro aqui uma citação, uma relação também de pessoas que têm esse perfil. É aquela pessoa que não se define mesmo, é parada, é o zero à esquerda, às vezes submete até ser puxa-saco do patrão, porque ele não consegue se definir, ele prefere estar acostado ao patrão, às benéficas do patrão, da situação, embora sofrendo, de certa forma, depreciação, mas para ele é melhor. Né? Para ele é melhor. Ou seja, na verdade... Tem a questão da insegurança, que é muito forte isso aí, a insegurança. Geralmente o decidófobo, ele é inseguro. Se ele fosse seguro, ele conseguiria decidir, não com consegue, certeza, né? Com certeza. A decidofilia, ela é gostar de decidir. Não quer dizer que a decidofilia tudo seja positivo, não. Decidir precipitadamente não é positivo, certo? A decidofilia tem um pé atrás também. Precisa ter cuidado. Não, o Frantar gosta muito de decidir, mas que decisão que ele tomou? É precipitada?
vai atender o grupo, ou é só ele? Ou tem o egoísmo nessa jogada? E às vezes é até aquela decisão que ele tomou rápida, porque ele é estidofílico, aquela decisão veio contra ele, que ele não pensou. Ele não pensou. Eu também cito essa questão da precipitação decidofílica, que não é nada positivo. Mas assim, entre a decidofobia e a decidofilia, lógico que a decidofilia é fantástico, é positivo. Tem dúvida. Mas tem algumas coisinhas que você tem que cuidar. Tem também a questão da autoconfiança, né? Porque se a pessoa confia no próprio taco, é mais fácil dela decidir, não é? Sim. Então, o decidofílico, ele é mais autoconfiante. Às vezes ele é tão autoconfiante que ele ultrapassa. Porque tudo é questão do excesso. É o excesso para baixo e o excesso para cima. Às vezes nós temos alguns trafores que quando você tem ele mal usado excessivamente, ele torna negativo. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples. Assim. Tomar água, 2 litros de água por dia. Mas, espera aí, mas depende. Se você vive no gelo, você não precisa tomar 2 litros de água, viu? Como é que é a nuance? E se você tomar 3, 4, achando que é o máximo mais água, você vai ter problema orgânico, né? Algumas vísceras. Então, a questão da ponderação, a questão de estar dentro do meio termo, não se exceder nem para um lado, nem para outro, é importante, inclusive no processo decisório. E você coloca aqui também do heteroassédio. Às vezes a dificuldade não é nem dela, é da concierge que está com também, ele. Se você ampliar isso aí, também tem isso, né? E é aquela história. O decidofóbico, ele é autoassediado, quer dizer, assediado por si só. E quem é autoassediado, o que acontece em volta dele? Poxa. A turma do barulho, né? A turma da barulho. Inclusive a turma que também tem problema com decisões, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? Um imã. Antônio, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você já entrou na era do computador, né? Já. Você sabia que hoje é o dia do datilógrafo? Olha! Não existe essa palavra ainda? Existe. Eu esqueci de falar no virou, como é que é? Dedógrafo. Eu sempre falo as datas comemorativas relativas ao livro. Interessante, né? E eu esqueci. Eu falei, gente, será que o Antônio é da época da datilografia? Eu tenho um diploma. Não, eu até também. Um tempo desse eu tinha um diploma, mas acho jogado fora. Eu aprendi a digitar mudança. com todas as... direitinho. Nada de usar só com a tamilha aqui, ó. São todos os Ontem mesmo eu tinha observando uma pessoa digitando, um jovem digitando com os 3 dedos aqui. E não põe o dedinho. E tem uma coisa, um era 3 e o outro era só 1, era só para complementar. Engraçado, né? Esse aqui não usava também, então eu observei. A minha época foi da época de treinar sem olhar. Isso. Era colocado uma plataforma em madeira e você trabalhava aqui, ó, num texto aqui, de vez em quando ia olhar para ver se errava, né? Então ainda existe. Existe. E também no dia 21 foi o Dia Mundial da Poesia. Interessante. E o Dia do Profissional das Letras. Bacana, né? Bacana, muito bom. Geralmente eu falo no início, mas hoje muito bom. Mas, então, Antônio, a Vilma Maria Souza entrou aqui também para acompanhar a gente. Bem, você também está convidado, né? E a gente vai agora partir para mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport V e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka Netfoss, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até
até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka Netfoz, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Utilidades domésticas. Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes. Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio. Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral. Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Decisões evolutivas é o tema de hoje. E o Antônio estava falando para a gente aqui da decidofilia, e a gente tem, na verdade, tem uma ciência, né, Antônio, que trata sobre a fobiologia, né, sobre as fobias em geral, ou seja, a decidofobia, ela é um tipo de fobia. Isso. Né? Mas tem várias que são relacionadas com a própria decidofobia. Porque, Rose, é o seguinte, quem é fóbico em alguma coisa, ele acaba tendo pequeno resquício em outra. Ah, que interessante. É claro que se disser assim, o decidólogo ele tem medo para tudo. Não, eu não tenho medo de avião, não tenho medo de altura, não tenho medo de espaço pequeno, nada disso. Mas de qualquer maneira, há uma fagulha que às vezes mexe um pouco. Depende da relação que você tem. Foi por isso que esse capítulo entrou. Esse capítulo sobre a questão das fobias, né? Diversos tipos de fobias. Você cita aqui, você faz uma enumeração aqui, deixa eu ver, são 18 tipos de fobia. Onde é que você está vendo? Qual é a página que você está vendo? Essa aqui é no 51. Sobre a fobiologia. Inclusive, você tem a voliciofobia, porque você tem uma parte inteira que você trata da vontade, que é a volição, né? E aí, inclusive, tem umas questões da vontade que também são como a sociedade vê essas pessoas, né? Que é lá na página 75. Só para não sair desse tema, já que nós estamos falando em Bíblia, livro, né? Tem aqui, a número 351, bibliofobia, aversão ou medo mórbido, irracional, de leitura e aquisição de conhecimento. Ou seja, existe esse medo. Pois é. Entendeu? Interessante, né? Não que a pessoa tem medo de livro. Pois é, como se tivesse... É uma coisa inexplicável. Acho que ele tem medo de traça, né? E acha que vai ter alguma traça no livro, né? Deve ser. É possível, né? Porque é o seguinte, ter medo de cobra é uma coisa, gente. Ter medo de de você estar próximo de um leão é outra coisa. Agora, ter medo de uma... Exatamente. Ter medo de uma coisa que é inofensiva até certo ponto, não dá, né? Não dá. Ter medo de uma minhoca é loucura. Minhoca não faz mal a ninguém, pelo contrário. Mas tem medos que podem gerar até traumas nas pessoas. Tem muito medo. Os traumas, na verdade, são medos intensos, né? Muito impactantes naquela condição. Somente quando a gente é mais jovem, esses traumas, esses medos fortes, acaba refletindo no adulto, né? Acaba tendo esse reflexo lá na frente. E aí você fala da voliciofobia lá também, né? Falo. Que é a questão da vontade, né? Que você fala muito no seu livro sobre vontade. Muito. A relação entre a vontade e a decisão, ela é muito grande. Né? E, gente, a palavra vontade, ela vem de muito longe. Deixa eu só pegar aqui um passando. A vontade, eu fiz uma pesquisa sobre a palavra vontade
ela vem vamos dizer assim, latim, vem lá dos clássicos gregos, por exemplo. Aqui, o problema é que na hora a gente procura, a gente não encontra, né? Quer dizer, tem gente que pensa que a vontade é uma palavra nova, que veio do latim recentemente, nada disso, ela é antiga, lá, os clássicos, aqui Aristóteles, né? Aqui na página 67, clássicos, entre os clássicos, conforme Gobri, que é o cara do dicionário atual, aí faz referência a Lucrécio, 1 século antes de Cristo. Nossa, olha isso. A obra Rerum Natura, e vai. Fala também de Aristóteles, né? Distingue epitimia, o desejo deliberado em busca do bem, mais próximo do conceito moderno de vontade. Então tem um processo da historicidade muito grande. Eu estava vendo um documentário sobre o Balzac, aquele que ganhou um prêmio, Kikito, e passou essa semana na televisão. E o Balzac, em um dos livros dele, ele fala de um tratado da vontade. Tá vendo? Ele escreveu o tratado da vontade. Tem muita coisa sobre vontade relativa a coisas do passado. Tem essa discussão da vontade emocional, a vontade prática, a vontade teórica, que no caso, quando eu abordo vontade aqui, eu abordo uma vontade, não só o wish do inglês, mas uma vontade prática, pragmática, uma vontade executiva, consecutiva. Não é a vontade só teórica. Não, eu tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo. Isso não é vontade, isso é desejo, né? Está na área da psicossomática. Entendeu? Então, você tem que levar essa vontade para o lado da racionalidade. Mesmo ainda ser teórica, mas na racionalidade. E o ideal não ser mais dentro da teoria. É uma parte que você faz. Eu quero fazer isso. Tá, mas você fez alguma coisa disso aí? Você começou a fazer? Não, comecei nada ainda não. Estou só pensando, está só na vontade. Então, fica na vontade. Mas agora a vontade com a decisão significa o quê? Você tem que ter a vontade de decidir? Porque é o seguinte, não se faz decisão sem vontade. Perfeito. Não dá. Ela vem antes. Vem antes. Por isso que o seu Valdo falava muito na questão do primeiro atributo, né? Uns dizem que é a intenção. Não, a intenção vem depois mesmo, não tem dúvida. A intenção vem para qualificar essa vontade. Mas a vontade é que impulsiona, é o motor das decisões. Sem vontade, a decisão fica frágil, fica na teoria, fica no desejo. Fica na psicossomática, né? E não vai... A ação... E tanto que a gente está meio complicadinho, meio assim, desanimado, você entrou em ação com qualquer coisa que você vai fazer, aquele desânimo desaparece. É como se a vontade precisasse desse plus do pragmatismo. Sai da teoria, sai daquela vontade, aquela elucubração e tal, e para passar para uma coisa real. E quando você entra na prática. Às vezes a prática ali, a ação, é só para espantar vamos dizer assim, aquela coisa ainda penumbrada, né, na mente da pessoa. O resto deslancha tudo. É impressionante. Olha que interessante. E às vezes a ação, é uma ação que não é muito boa, mas o fato de ser ação deslancha uma melhor em seguida. Tá. É interessante essa observação. Sim. Às vezes, não, eu vou fazer de qualquer jeito. Vai dar certo. Não, vai dar certo. Mas não vai. Não vai. Para mim vai dar certo. E às vezes não dá certo mesmo. Mas o fato da pessoa ter entrado na ação, na predisposição de acionamento da marcha, né? Ele descarta aquilo que não deu certo. Tá tudo certo, não deu certo. Mas eu estou já engatado e não volto mais. Então, parece que é uma marcha que não volta mais. É uma marcha que dali para frente só dá para ir para frente mesmo. E com alguns concertos, é claro, nem sempre se acerta da primeira vez e ali para frente. Então, isso é muito forte. Uma vez decidido... Uma vez decidido e posto em prática... Ainda tem isso ainda. Uma vez decidido e posto em prática... Porque também não adianta só decidir e não fazer nada, Às vezes fica só na decisão. Essa decisão acaba até sendo tormentosa para aquela pessoa. A pessoa diz assim, peraí, mas você não decidiu fazer isso? Você fez? Não, não fez. Pô, uma semana que você não faz, já passou do prazo. Aí é que resultaria a pessoa entra no desespero. Poxa, o que eu faço agora? Tomei essa decisão, mas não executei. Porque essas aí são sutilezas da decisão. São sutilezas. Decidir
precisa entrar em seguida com a prática. É claro que precisa de tudo a decisão conceitual, né? Tudo inicia com conceito, né? Tudo inicia com a teoria, mas que a prática encaixa em seguida. Não, até porque a vida da gente é prática, né? A gente precisa fazer as coisas. Desde que você levante da cama já é uma prática. Você tem que decidir se você levanta ou não da cama. O fato de você colocar o pé no chão, para poder se levantar, já é uma ação. É uma decisão que você tomou. Sim. Antes. Porque você podia ter ficado deitado. Ou então só virado o corpo, né? Principalmente na época do frio, né? Ai, nesse friozinho não é fácil. Decidir levantar. Não é fácil. Principalmente que esse frio chega a 5 graus, às vezes aproximando de 0. Aí que o negócio pega. Agora, você olha assim pela janela e vê aquela coisa toda gelada na sua frente. Você que é nordestino, isso Como é que eu faço? Como é que eu faço para me decidir sair daqui da cama? Então, decisão tem tudo isso. Ainda bem que nosso programa é 1h da tarde. Ainda bem. Você pode dormir à noite. Antônio, o Jaime Aparecido Jimenez aqui. Olá, Jaime. Apareceu, mandou uma figurinha aqui, que eu não... Opa! 2 mãos dadas aqui. Obrigado. E dentro desse âmbito da vontade, você cita aqui algumas palavras nesse vocabulário volixiopático, né? Que são muito conhecidos da gente, né, Antônio? Sim, basbaque, começando com basbaque, bobo da corte, bode expiatório, capacho, esse é o pior de todos. Calpacho, o carneirismo. Essa é a explicação que eu queria dar com relação ao meu nome. Meu nome é Antônio Pinto Carneiro. Tem um Pinto, que é um pinto do padre. Que padre? Padre Antônio Pinto. Isso é uma história, tá? Demora muito, não vai ser possível agora. Que bem. Então, colocaram meu nome Antônio Pinto e colocaram Carneiro e esqueceram o sobrenome da minha mãe, que é Fontenelle. Aí, nessa coisa toda, aí tem a questão do carneirismo aqui na região, né? Essa explicação tem que dar com mais fortaleza lá em Rio Branco, onde eu me conheço por Antônio Carneiro, né? E aí a turma, estou num momento de um curso lá, olha, vamos tirar esse negócio de carneiro aí, tem um negócio do carneirismo aqui na região. Carneirismo é aquela pessoa frágil e tal. Eu digo, tudo bem, mas botar o quê? Não, põe. Aí eu disse, põe pinto. Eu digo, não, nem de forma nenhuma, nada de pinto. Aí ficou pior. Aí eu digo, não, tá bom. Aí eu me lembrei da minha mãe. Poxa, Fontenelle e tal, pode ser. Quando eu falei Fontenelle, pegou. E é bacana esse Pegou sobrenome mesmo. Aí o negócio foi lá pro professor Valdo, aquela coisa toda, né? Ou seja, inclusive, eu tenho um capítulo sobre carneirismo. Tinha carneirismo no próprio nome. Tinha, exatamente. E eu tenho um capítulo sobre carneirismo. Aí eu baixo o pau, falo tudo. Fala um pouquinho. Me diga onde é que ele está. Olha isso aí, que eu não sei onde é que ele está. Que me atrapalha em procurá-lo. Vamos procurar aqui o carneirismo. Quer ver? Tá lá na página 121. 121, lá na frente. Esse é bacana, hein? Carneirismo é bacana. Porque muita gente vai se identificar com isso. Então, vou fazer uma definição. Tem 2 definições, uma de carneirismo e outra de... Deixa eu ver. O carneirismo é um apelido regional, popular, pejorativo, depreciativo, em que a consciência se submete à condição de passividade doentia, extrema obediência, submissão, indecisismo, simploriedade e de personalidade fraca. Decisão número 2. O carneirismo é o contraponto positivo. O anticarneirismo, desculpa. O anticarneirismo é o contraponto positivo do apelido depreciativo carneirismo, mais identificado nas regiões sul e sudeste do Brasil. Porque lá no Nordeste, não tem, não. Lá ninguém chama carneirismo? Não tem isso, não. Lá não tem esse negócio de carneirismo, não. Lá pode ter outras palavras. Pode ter outras palavras, tipo assim, bunda mole, essas coisas todas, lambe e botas, qualquer outro nome aí. Baba, outras coisas aí. Baba ovo. Aqui a gente fala baba ovo também. Aqui não. Eu não queria falar, mas você falou, né? Chama também balda. E aí eu falo aqui bastante aqui sobre essa questão falo também da questão do anticapachismo, né? Porque, na verdade, essas epígrafes, elas ficaram positivadas, né? Muitas delas ficaram positivadas, outras não, tá? Sim. E então eu faço o contrário do processo. Por exemplo, aqui, antirreligiosismo, tá? Eu falo também em autossuficiência, falo também da questão da prontidão, da autodeterminação, tudo nesse capítulo, né? Anticapachismo. Aqui você fala anti-acomodação, enxuga gelo, João isso, ninguém, Maria vai com as outras. Isso. O vacilão, Zé Mané. Zé na esquerda.
porque mas assim, a gente leva na brincadeira, mas isso aqui é muito sério, né? Gente, isso aí estigmatiza as pessoas. Estigmatiza as pessoas. Logicamente que eu nunca me puseram essas palavras, não. Mas algumas insinuações eu cheguei a ouvir. Provavelmente algumas palavras desse tipo, não. Mas algumas insinuações eu cheguei a ouvir. E o Antônio é muito mole, o Antônio é não sei o quê, esse tipo de coisa, sabe? Que dando a entender que eu estava inserido em alguma coisa, né? Mas, por outro lado, também eu tinha meu lado executivo, meu lado de mexer e tal. Isso havia uma compensação, depois a pessoa, não, o Antônio não é aquilo que eu pensava e tal, e tá fazendo direitinho, tá não sei o quê, tá tendo, vamos dizer assim, concepções de alguma coisa, né? No caso, seria a Proex minha, né? Não, e é aquilo que você falou aquela hora, né? Às vezes você tem um traço, mas você não tem o outro. Então, por exemplo, você tem a competência, embora você tenha, né, a decidofobia para algumas coisas, você é competente em outras. Isso, e aquilo acaba suplantando, né? Ainda bem que a consciência é complexa, né? Porque se ela fosse muito bitolada, tipo um animalzinho... Por isso que o estudo da Conscienciologia é tão sério, não, é né? muito Porque sério, gente. aborda nas minúcias. O estudo da Conscienciologia, o estudo da consciência em si, porque a Conscienciologia é a ciência que estuda a consciência, né? Ela não para, é muito complexa. Você entra na psicologia, encontra nem tanto o que você vai procurar, muito ainda intrafísico. O problema da intrafisicalidade é que deixa a gente muito limitado. Por isso que a diferença entre a psicologia, a própria psiquiatria para a Conscienciologia é muito grande, porque essas duas primeiras não abordam nada do extrafísico. Absolutamente nada. É um paradigma tacanho, pequeno, fiscalista, só vê o corpo físico da pessoa. Só vê os 70, 80 anos que a pessoa vive. E daí? Daí é que tem coisa para trás e tem coisa para frente, dependendo do que você fez. Sim. Né? Nós somos hoje o resultado do passado. Sim. E se esse presente não tiver um melhoramento nele, nós vamos ter um futuro repetido. Repetindo o passado. Repetindo o presente, consequentemente repetindo o passado. Entendeu? Então, o que nós fizermos agora, né, nesse pequeno espaço de tempo, que varia entre, sei lá, 50, 60, 70, 80 anos, depende da situação, é muito importante, porque você vem em outro estágio, em outro patamar totalmente diferente. Porque você já teve um embasamento, que a nossa vida hoje é uma vida muito crítica, é uma vida crítica no sentido positivo, né? Parece que nós tivemos algumas vidas críticas no passado, mas dessa, parece que ela é valendo para muitas outras mesmo. A gente precisa tomar decisões muito sérias. Muito sérias. Porque a gente tá mais lúcido, né? E de preferência, decisões cosmoéticas. Acertadas. E aí, como é que melhora isso aí? Olhando o último capítulo desse livro. Que a gente vai deixar para depois do intervalo. Ah, tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente Programa volta. Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio. Uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade.
Em Foz, você conta com a assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel. Uma casa, uma sala comercial. Construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, nós estamos aqui tomando a decisão de começar mais um bloco com o Antônio Fontinelli. Antônio, a gente falou muito das questões, assim, vamos dizer, patológicas, nosográficas da questão da decisão, mas tem muita coisa bacana. Vamos falar das coisas positivas agora, né? Vamos fechar esse bloco com o que de positivo a gente pode falar, né? Exatamente. E aí você tem aqui nessa última parte do seu livro, você fala tanto das posturas, né, cosmoéticas de reciclagem, né, para ajudar a pessoa e até mesmo diferenciando aqui a Ressex da Recim. Você quer falar então sobre isso? Quero falar, só falar um pouquinho que a cosmoética é um assunto transversal. Ele deve incluir tudo, né? Sim. Sai um pouco da ética. A ética é muito pequena, é muito dentro da moral humana e tal. Então, esse último capítulo, que é o fechamento mesmo, eu faço um cotejo entre Ressex, reciclagem existencial, que é mais suave, é mais dentro do externo a você, mas que lhe ajuda, né? Externo a você, por exemplo, uma arrumação do seu escritório, é uma Ressex que você faz. Uma arrumação da sua cozinha, é uma Ressex. É uma coisa simples, né? Do seu armário, é uma Ressex. Mas não aprofunda tanto. Fazer um cotejo entre, por exemplo, a organização, que é aquilo que eu acabei de falar, sobre as arrumações externas a você, que lhe ajuda bastante, mas tem a auto-organização, que é um negócio totalmente diferente, certo? Tá certo? Então tem esse cotejo com vários itens, com 10 itens, tanto na Ressex, que é uma coisa mais externa, mais simples, porém, de certa forma, é reciclagem, né? E tem essas 10 também repetidas nas mesmas epígrafes, mas que a temática é totalmente aprofundada, totalmente diferente, mostrando de uma por uma, item por item. Né? O item 1 repetido nas duas situações e mostrando o que é uma coisa e o que é outra. Ou seja, o que a pessoa pode fazer para poder ir superando essa dificuldade. Exatamente, né? Você quer começar pela Recim? Pode começar. Você precisa ter estofo, mas não tem estofo para Recim, mas começa com a Ressex. Começa com alguma coisa, certo? Porque quando você começa com a Ressex, é a história do comer a sopa quente, pegando fogo, pelas beiradas. Quando chegar no miolo do prato, ela tem dado tempo para esfriar. Sim. Agora, você vai comer a sopa quente naquele momento, você vai se queimar. Sim, olha, essa analogia é boa. Eu gosto das analogias. Inclusive, a prefaciadora me falou que eu cito muita analogia. Porque é a maneira de contactar com mais precisão entre o escritor e o leitor. Sim. Excelente. Isso ajuda muito. E você também faz casuísticas, né? Apesar do livro não ser... você pôs muita casuística aqui no livro. Tem várias casuísticas, não sei se passa de 10. Ajuda a pessoa, porque a hora que ela vê aquele exemplo, ela, será que eu faço isso também? E aí ela vai fazer a reciclagem. Essa casuística, ela começa desde meus 7 anos de idade. Tá? Poxa. Era menino, vendo e tal. As casuísticas não dá para ler porque elas são longas, todas são minhas. Essas são reais, estão dentro do meu, vamos dizer assim, do meu paradigma, da minha vida. E muitos acompanharam, meus familiares acompanharam tudo isso aí. Todas casuísticas reais, não é nada de invenção, não. Tá? Não, isso mostra o tanto que você aprofundou na sua autopesquisa também. De certa forma, houve um certo aprofundamento, uma corrida em cima do assunto, né? Não é
E você, Antônio, a gente que te conhece sabe que você é da Consus, você trabalha com conscienciometria há muitos anos. Há muitos anos, né? E você colocou no seu livro aqui também a conscienciometria, não é isso? Eu coloquei 100 questões bem confluente com o assunto desse livro, das decisões. Você pegou no livro inteiro? No livro inteiro, pesquisei o livro inteiro. Inclusive, dessas tem 20 questões que são bem focadas com a palavra decisão dentro. Olha. Comecei assim. Eu vi que trabalhão, hein? Trabalhão. Eu vi que tinha algumas questões com a palavra decisão. Puxa, mas espera aí. Sabe aquela luzinha que lhe chama a atenção? Aí lá na frente vi outra. Na terceira, não, isso aqui vai dar pano para as mangas, né? Olha que aí legal. Eu digo, vou colher. Primeiro colhi as 20. Deu um trabalho danado, eu olhar, ler de uma por uma. Aí depois fui pegando, achei 20 e pouco, achando. Aí fui ver que a decisão não precisa ter a palavra decisão nela. Está implícito. Por exemplo, se eu falo de vontade, eu tenho questões com vontade. Se eu falo em autoenfrentamento, eu vou ter questões dentro do tratamento. Então, eu abordo todas as questões do conscienciograma, essas 100 questões, né? Citando a questão em si, a FA, que é a folha de avaliação, e mais a página. Então, quer repetir lá, quer ver se elas estão lá, se ela está certa também, né? É até uma maneira de se corrigir alguma coisa. E você vai ver que está lá, entre outras, tá? Eu gosto de citar tudo, para a pessoa ter uma referência. Por exemplo, anti-emocionalidade. Você vai ver que a página 22, a FA 22, é toda sobre anti-emocionalidade. Você quer aprofundar naquele assunto, você aprofunda. FA, tá? Folha de avaliação. Logicamente que eu não posso colocar o conscienciograma aqui dentro, mas posso colocar uma fatia dele mais específica. Se for pensar assim, a grosso modo, todas as questões têm relação com decisão, né? Tem que mudar aquele traço, você tem que decidir mudar aquele traço. Exatamente. Né? Eu tenho que trazer, no caso, eu trouxe as mais próximas possível. E também tem também lá no adendo 200 verbetes. Isso também é bacana. Na verdade é 100, desculpe. Eu acho que foi 100 verbetes específico da Conscienciologia. Deixa eu só trazer o pessoal aqui, que a Maria Teixeira e o Anderson, Anderson, vamos ver se eu acerto seu nome, Schwinden. É alemão? Estão participando aqui com a gente. E a Maria Edna, ela falou, que legal, seu livro, o título do livro dele, Maria Edna, é Decisões Evolutivas. E a gente já aproveita para convidar vocês Edna, você é daqui de Foz? Se você for, você vai ter uma grande oportunidade amanhã, a partir das 9 horas, no CAEC, no tertuliário do CAEC, vai ter um círculo mental somático sobre o tema. E o lançamento oficial do livro, esse livro é uma publicação da Editares, a gente acabou não falando, é a editora aqui da Conscienciologia, e a gente vai fazer o lançamento oficial às 19 horas da terça-feira que vem, no Hotel Mabu Interlúdio. Então, vocês já sintam-se convidados. Se você é de fora de Foz, eu já passei aqui o endereço do Shopcons, que é o site aí oficial, né, da venda de livros de Conscienciologia, onde já está disponível o livro dele, né, para você adquirir, pesquisar, e, gente, é muita informação que tem aqui, é muita informação. Se for de Cascavel, aqui pertinho, não é bem isso não, que eu tenho pretensão de ir a Cascavel. Opa, talvez seja o local, fora de Foz, primeiro é ir a Cascavel, porque aqui é ao lado, né, 100 e poucos quilômetros. E, então, eu já fiz contato com o pessoal lá, há uma tendência de eu ser a primeira cidade a visitar. E você vai lançar no Nordeste também, né? Sim, vou lançar no Nordeste. Atenção, nordestinos, estarei lá. Rio Branco? Fortaleza, também. Rio Branco é a Amazônia, né? Meio ocidental. Então, Rio Branco tá longe, mas você morou em Rio Branco. Quando eu te conheci, você morava em Rio Branco. Era em Rio Branco. Eu vim aqui sempre. Eu sou jurássico, né? Quer dizer, alguém me jurou eu ficar na Conscienciologia o resto da vida. Você decidiu ser pesquisador de Conscienciologia, ser pesquisador de si mesmo e trazer isso pra gente, né, Antônio? Olha, a gente só pode agradecer, assim. O que a gente pode fazer. Porque isso, você vê, uma coisa que é uma questão sua, que você foi lá, pesquisou, aprofundou, e aí você ajuda as pessoas a tomarem decisão. Sim. Porque, na verdade,
esse livro ele vai ajudar as pessoas a tomarem decisões certas. A gente pensa que o processo da decidofobia ela é uma coisa muito rara. Não é. Eu não tenho essa estatística, mas eu penso que 20% da população mundial tem algum tipo, ou no primeiro tipo mais suave, ou no segundo tipo mais agressivo, mais paralisante, tem questões decidofóbicas. Isso é muita... Eu tô avaliando assim, a grosso modo em 20%, mas há quem diga que é muito mais do que isso aí. Há quem diga que é muito mais. Poxa. Tá? Porque decisão é tudo, né? E tem uma questão extrafísica que nos atrapalha as decisões, né? Você quer decisão ruim, os assediadores nos ajudam, né? Fácil. O problema são decisões positivas, evolutivas, E aí você cosmoéticas. pensar em você, mas você pensar também no outro, né? Pensar na assistência. A decisão que você tomar pode influenciar outras vidas, né? Pode. Uma decisão sua pode mudar um leque de novas fontes, novas fronteiras, né? No sentido de ajudar o outro. E esse livro está totalmente pautado na questão da conscienciologia. E o que você deixaria, assim, de mensagem para o pessoal que está acompanhando, assim, mais séria que você acha que tem relação aí com a decisão? O que é o mais importante para a pessoa? Olha, primeiro comprar o livro, né? Você é bom vendedor, hein? Você pode não decidir bem, mas vender você vende. Tem um detalhe. Não compre para guardar, não. Compre para lê-lo. Por favor. Esse livro, ele não gosta muito de traça, não. Ele prefere a saliva do ser humano, do leitor, do que a saliva das traças. Ele tem rodinhas, ele tem perninhas. Certo? Porque muita gente compra, aqui mesmo nós, aqui da Conselheria, compramos livros, colocamos lá, está lá guardado. Eu, por exemplo, tenho vários livros que eu não li. É uma vergonha. Então, não vai ler, então não compra. Ou compra para dar para alguém, tal, um presente, tal. Tudo bem. Mas assim, eu acho que livro tem que ser lido. E outra coisa também é ver essa questão das decisões com esse foco da evolutiva, da cosmoética, lado bem para o maior número de pessoas, né, que você possa ajudar. Começando, lógico, com você mesmo, né, porque quando você melhora o grupo. Se você melhora o grupo, esse grupo também vai melhorar um grupo mais distante. E mesmo que a pessoa, ela mesma não identifique a decisão, mas se ela souber lidar com isso, ela pode ajudar outras pessoas que têm a dificuldade. Pode. E é muito comum as pessoas pedir. Tem pessoas que gostam de consultar 1000 pessoas, assim. Vai tomar uma decisão, consulta. Essas pessoas geralmente têm esse problema também. As pessoas que consultam demais, tá certo, a consulta é importante. Se você não sabe, você vai comprar um carro, não conhece bem o carro, você vai lá e você vai consultar alguém. Olha, eu preciso de um carro que precisa disso. Não vai consultar o vendedor, não, porque ele vai empurrar o carro para você. Consulte uma pessoa neutra, principalmente amiga sua mesmo. Então, às vezes, você precisa, mas quando se faz tudo perguntando, tudo indagando os outros, peraí, que história é essa? Cadê a sua autonomia? Tá? A autonomia, ela está dentro da questão decisório. Inclusive, eu falo muito na questão de autonomia, né? Que tem a pessoa que é autônoma e tem a pessoa que é heteronônima. Quer dizer, tudo que vai fazer, consulta a outra pessoa. Como eu falei, a consulta tem limite. Excelente, Antônio. Olha, a gente agradece imensamente, assim, altamente instrutivo tudo que você trouxe, vai gerar, com certeza, muita reflexão aí. E muitas decisões, né, de modo inteligente, evolutivo. E a gente agradece também a você que nos acompanhou até agora e espera na próxima sexta com mais um programa Entre Livros. Muito obrigado a todos e que todos melhorem nos seus processos decisórios. Até sexta. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles.